Fala galera, hoje é o dia de perguntas e respostas. Nós fizemos uma enquete no Instagram e a pergunta era: o que te impede de falar de Jesus? O que te impede de falar de Jesus? E essa pessoa que respondeu que o que impede ela de falar de Jesus é o nervosismo, né? O nervosismo de começar a falar e acabar falando heresia. Talvez esse também seja o seu maior medo, de falar heresia, de falar besteira, de... Infelizmente, esse é um dos maiores medos e tudo bem por isso. Eu queria ler uma passagem com você que está lá em Êxodo capítulo 4. O contexto dessa passagem é que Deus ele tinha visto a aflição do povo de Israel. O povo de Israel estava nas mãos de Faraó e o Faraó estava oprimindo aquele povo. O povo de Deus estava na escravidão e aquele povo começa a clamar, a gemer de dor, de sofrimento, e Deus ouve o seu clamor. Deus ouve e Deus decide resgatar aquele povo. Deus ele se lembra da aliança que ele tinha feito, ele decide resgatar aquele povo. Deus decide tirar aquele povo da escravidão e levar para um lugar, uma terra onde emana leite e mel. E Deus ele chama uma pessoa para isso. Deus ele chama alguém que irá resgatar aquelas pessoas. E essa pessoa é Moisés. Mas aí quando Deus chama aquela pessoa, Moisés, o que ele diz? Quem sou eu? Quem sou eu? No versículo do capítulo 3, versículo 11, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés ele diz: quem sou eu? E no capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículo 10 diz: Moisés diz ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus ele convoca Moisés e ele envia ele para uma missão. E essa missão era resgatar o seu povo do Egito, do deserto, lá da escravidão. E Moisés ele disse: quem sou eu? Eu sou pesado de língua, eu não sei falar muito bem. Deus ele chama Moisés. Será que Deus falhou? Será que Deus chamou uma pessoa errada? Será que não tinha uma pessoa melhor para Deus chamar? Porque ele chamou Moisés. Deus ele chamou Moisés, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo se ele era de fato pesado de boca, se ele não sabia falar muito bem. E Deus ele disse: Jesus, o Senhor responde: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Agora vá. Agora vá. Essa é a resposta do Senhor para Moisés. Talvez esse seja do seu maior questionamento. Eu não sei falar muito bem. Como essa pessoa que acabou de responder. O que maior te impede de falar de Jesus? O que maior te trava, te impede de falar do amor dele? É o nervosismo, é o medo de falar e acabar falando besteira, acabar falando heresia. E quando o Senhor nos chama para uma missão, é lógico que nós vamos porque nós conhecemos o Senhor. É impossível da gente falar de alguém que a gente não conhece. Então, talvez não seria uma heresia, a gente não falaria uma heresia porque a gente conhece quem é o Senhor. Nós partimos de uma intimidade com Ele. Não existe missão sem a intimidade com Deus. Não existe missão sem a comunhão com Deus. Ali o Senhor nos chama para Ele. Lembra do primeiro chamado? No primeiro vídeo desse canal, nós somos chamados para pertencer a Jesus. Nós somos chamados com um propósito de pertencer a Jesus Cristo. E isso nos basta. Mas ainda assim, Ele tem uma missão. Deus tem uma missão dele ser conhecido sobre toda a terra, dele expandir a sua presença sobre toda a terra. Isso está desde Gênesis. E o Senhor não falhou com a sua missão. E Ele hoje nos dá uma missão também. Ele nos encoraja de participarmos da sua missão, dele ser conhecido. E Ele nos chama. Marcos, capítulo 16, versículo 15 diz: e disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Agora, o que me chama a atenção nesse versículo é para quem Jesus direciona essa mensagem. Jesus ele direciona essa mensagem para os discípulos. E logo antes, os discípulos eles tinham abandonado Jesus. Lá naquele lugar, antes de Jesus ser preso, quando as pessoas apareceram para Jesus para prender ele, os discípulos
foram dispersos, foram espalhados e abandonaram Jesus. Logo depois da crucificação, Jesus ele ressuscita e aparece aos discípulos e dá essa ordem. Jesus aparece logo depois de ressurreto, Jesus aparece aos discípulos e dá uma ordem, mesmo depois dos discípulos terem falhado com ele. Será que o Senhor não sabia que os discípulos iam ser dispersos? Iriam abandonar ele? Mas mesmo assim, depois dos discípulos terem abandonado Jesus, ele chega e dá uma ordem. Ele chega e dá uma missão, e essa missão de ide por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem, mesmo depois dos discípulos terem falhado. E também o que me chama a atenção é quem é esses discípulos. Muitos deles eram apenas pescadores e alguns cobradores de impostos, e outros nem tinham menção de quem eles eram. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que não tinham grande conhecimento. Por que o Senhor não chamou? Se pergunte por que o Senhor não chamou discípulos eruditos, grandiosos, mestres da lei? Por quê? Por que ele não fez isso? Por que ele chamou apenas pescadores e cobradores de impostos? Porque e outras pessoas não tinham nem menção de quem eles eram. Quem eram os discípulos? Eram pessoas simples como eu e você. Não estou dizendo aqui nesse vídeo que não é para a gente estudar, que não é para a gente, não precisa a gente estudar, em nenhum momento eu disse isso nesse vídeo. Eu quero que a gente entenda que o Senhor chamou pessoas simples, pessoas comuns como eu e você. Talvez o Senhor queria mostrar isso para a gente hoje, nesse tempo que a gente vive. Pessoas comuns, pessoas que não eram tão eruditas assim. Mas assim o Senhor nos convoca para uma missão, e a missão dele ser glorificado nessa terra, de fazer discípulos, de pregar o evangelho a todas as nações da terra. Então, o que te impede de falar do amor dele? O que te impede, do capítulo 4, o Senhor diz a Moisés, agora vá. Não sou eu que dou a boca ao homem, não sou eu que faz o mudo, não sou eu que faz o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu, o Senhor, agora vá. Agora vá. O que o Senhor nos convoca hoje nessa geração de jovens, de pessoas que, cara, nós temos tudo, nós temos uma ferramenta da rede social para pregar o evangelho. O Senhor nos manda agora vá e prega o evangelho. Jesus Cristo, ele diz que ele tem toda a autoridade, portanto, ir de pregar o evangelho. Portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. Nós partimos com essa autoridade de que Jesus tem toda a autoridade. Ele nos manda ir. O nosso Pai nos manda ir e pregar o evangelho. E de fazer discípulos de todas as nações. Será se nós iremos desobedecer essa ordem? Desobedecer essa ordem é desobedecer ao próprio Deus. Ele nos manda ir. Ele nos convoca para uma missão. Nos dá um trabalho, um comissionamento de fazer ele próprio conhecido nessa terra. Eu iria detestar chegar ao final da minha vida e não saber que eu aproveitei de fato. Iria detestar chegar ao final da minha vida e não saber que vivi para Cristo. Iria detestar chegar no final da minha vida e saber que eu não vivi por esse propósito de Deus ser glorificado, de Deus ser honrado, de fazer ele conhecido e também de amar muitos perdidos, de resgatar os perdidos do império das trevas com a luz de Cristo, com a palavra do Senhor. Então, esse seja também um do seu questionamento. Eu não vou porque eu tenho medo, eu vou porque eu tenho nervosismo. O Senhor nos fala, não sou eu que dou a boca, não sou eu que faço o mudo, o cego, não sou eu o Senhor? Agora vá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, e estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor nos manda ir, porque Ele está conosco. O Senhor está conosco, nós vamos porque o Senhor está conosco. Agora Ele disse, agora vá, jovem, toma sua posição, vá, prega o evangelho na sua escola, prega o evangelho no seu trabalho, prega o evangelho onde você está. O Senhor tem toda a autoridade e Ele nos manda ir, agora vá. Tome posição, tome uma atitude de um cristão, de fazer o nome de Jesus conhecido onde você está.
Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus. Honre a Deus pregando o evangelho onde você está. Beleza? Um abraço.